Fala galera, beleza? Eu sou o Udine e você está no Bora Mundo e eu quero falar com as equipes técnicas principalmente, tá? O assunto hoje é um assunto complexo, mas a gente pode melhorar aí toda essa coisa louca e eu tenho certeza que eu tenho conteúdo para contribuir, tá? Bom, é para quem? Equipes técnicas que trabalham em ONGs, em serviços de ONGs, organizações não governamentais. Essas ONGs que a gente vê do serviço social, tá? CJ, CCA, NCI, SAICA, todos os outros aí, outras siglas infinitas, né? Albergue e tudo mais. Existe um grande problema e vai ser um problema durante muitos anos que praticamente não existe educador social da assistência social para trabalhar nessas ONGs. Não existe. Eu já rodei várias ONGs, converso com muita gente, conheço muita gente da área. Não tem homem para trabalhar como educador social. Geralmente quando eu digo educador social, deixa eu te situar aqui. O profissional que trabalha nessas áreas, tá? Nas ONGs da assistência social, tem que ser um profissional com a seguinte nomenclatura. Ele tem que ser um educador social da assistência social, certo? É isso, tá? Por quê? Porque como educador social, ele vai trabalhar uma série de dinâmicas, ele tem que ter uma série de informações, tá? E formações, tipo pequenos cursos e tudo mais, atualizações, e ele vai trabalhar e aplicar tudo isso na assistência social. Então ele não é um pedagogo, tá? Ele não é por exemplo, um professor de sala de CCA. Esse professor de sala de CCA pode até ser um pedagogo, só que ele também precisa ter um núcleo de assistência, porque vai ter muito mais demanda para ele do que só a questão de dinâmica pedagógica. Isso, inclusive, hoje em dia, na própria pedagogia, existe um olhar social mais refinado ali que é passado na formação, beleza? Então, é esse educador social. Por isso que eu sempre trabalho a ideia de educador social AS, que é educador social da assistência social. Então é isso, é esse profissional que a gente precisa. O que esse profissional ele precisa saber? Ele precisa de conhecimentos específicos práticos para serem aplicados. O nome desses conhecimentos específicos práticos para serem aplicados é manejo, tá? Manejo prático. Manejo prático, galera, não é você ficar estudando pedagogia, não é você ficar viajando em teorias. O manejo prático não é você fazer leituras aleatórias, conversas aleatórias. O manejo prático é você entender a situação, entender quais ferramentas são importantes para aplicar naquela situação, o porquê que ela serve para aquela situação e você aplicar naquela situação e conseguir fazer um monitoramento, tá? Isso são coisas práticas. Eu tenho um monte de vídeo onde eu explico isso. Eu vou deixar aqui, para esse vídeo não ficar monstrão, eu vou ficar dando exemplos. Aqui na descrição eu vou deixar vídeos onde eu ensino o manejo. Aí você vai entender, você vai falar, tá, entendi. Eu vou deixar um aqui, inclusive um vídeo top, que é um mini curso de 2 horas e 15 minutos só de manejo, tá? Então você vai entender. Então o manejo é essa coisa prática. O que fazer? É isso o manejo do educador social, tá? Dessas ONGs. Eu vou parar de falar educador social das ONGs. Agora que você já sabe, eu vou falar só educador social, beleza? Tá. Bom, qual é o problema? Não tem, por exemplo, homens para contratar. Os homens ou são oficineiros, e você ser um oficineiro e um educador social da assistência social é bem diferente, tá? Existe uma série de conhecimentos na assistência social junto com a atuação do educador social que o oficineiro ele tem um conhecimento muito pouco para dar conta disso, né? E aí eu vou dar um exemplo rápido aqui, né? Você está num CCA, em qualquer lugar, mas eu vou dar um CCA como exemplo porque existem muitas unidades de CCA. Eles acolhem muitas crianças ao mesmo tempo. Então, CCA, você tem um CCA, maravilha, tem um oficineiro lá de grafite ou de dança, bacana. E aí começa a vir demandas diferenciadas, comportamentos diferenciados, que é difícil ele lidar. Começa a vir treta diferenciada entre os indivíduos ali, entre aqueles adolescentes e aquele grupo de adolescentes, de crianças ali, ou então aquele grupo ali que a gente chama de pré-adolescentes, né? E começa a ter aquelas tretas. Você começa a ter então a aparição das famílias querendo conversar sobre a sua oficina, entendeu? Porque chegou algum fala-fala entre as famílias.
e aí você vê que um grupo se desanima, não participa, ou então você não consegue escalar a sua atividade. O que aconteceu dentro de tudo isso? Como é que você vai lidar? Você precisa de mediação de conflito. Mediação de conflito, você também vai precisar de psicologia, da afetividade para entender como é que... E psicologia de grupo ainda, né? Entender um pouco de psicologia social, como é que se organizam, como é que funcionam os grupos, como é que eles se retroalimentam, como é que eles fazem a cabeça de um indivíduo pensar quando ele faz parte de um grupo. Ora, você está dentro de um grupo que tem outros grupos dentro, um grupo de educandos onde tem pequenos grupos dentro, que vão se dividir de várias formas. Eles vão se reunir por gosto cultural, por dinâmica econômica, e se você não tiver todo esse conhecimento, você não consegue abordar e aplicar um manejo bacana. Como, por exemplo, pegar e construir um sistema de afetividade que vai começar na mediação de conflito. Ó que louco! Mediação de conflito vai começar nesses lugares, em você conseguir construir uma roda de conversa adequada. Ou uma roda de conversa construída ou uma desconstruída. Mas você vai ter que fazer, você vai ter que monitorar. E aí você vai gerar uma série de situações ali. Quer dizer, caraca, não é só passar a atividade, colocar música e ver se a galera te acompanha, dar bronca, dar algum direcionamento básico. Não é. Isso o oficineiro faz otimamente, desenvolve muitos trabalhos bons, mas precisa ter uma equipe por detrás para organizar todas essas outras demandas. O educador social tem que fazer tudo isso, certo? Ele precisa fazer tudo isso e ele pode fazer tudo isso, porque tudo isso está na mão dele no dia a dia como profissional, tá certo? Então ele tem como fazer isso, tá certo? Então, olha só como o educador social ele é diferente do oficineiro. Então, você não encontra educador social para trabalhar. Não existe. Até porque existe um grande problema nos cursos atuais. Os cursos atuais não preparam o manejo adequado para a prática do dia a dia. Existe um monte de teoria, fala de um monte de coisa, mas o educador social, por exemplo, que está numa ONG há muito tempo, vai fazer um curso desse, vai estranhar pra caramba. Que ele vai olhar pro curso, eu já ouvi várias vezes isso. Há 5, 6 anos atrás, quando eu estava em outras ONGs, eu via muito isso. Até hoje eu ouço isso. Nossa, Eugênio, eu fiz o curso, mas está tão longe da minha realidade. Você entende? Ah, mas assim, eu cuido de criança, a criança engasgou e o ouvido inflamou. Aí quando você vai lá olhar o educador, tá dando mamar pra criança com a criança deitada, recém-nascida, lógico. Como é que eu faço então com a criança? A criança não é seu filho, você precisa de um manejo técnico. Você precisa de um mini curso ali de berçarista, de cuidados com recém-nascido. Você entende? Esse é o conhecimento que o educador social tem que ter. Esses cursos não têm isso. Então o educador social tem que fazer 1000 cursos. Só que o educador social ele não está preparado profissionalmente, tecnicamente, psicologicamente para ir atrás de tudo isso. Então os cursos erram muito com a realidade do serviço desse profissional. Passa muita coisa que é fantasiosa, que equiparado à realidade é muito, muito longe, certo? Manejos práticos, rápidos, bem formulados, construídos, com a sua teoria adequada, sim, mas com a aplicação ali já disposta. Então veja, esse profissional homem, por exemplo, quase não existe. Não tem um cara que chega, fala, ó, eu tenho esses cursos aqui, foram direcionados, eu construí então um plano de trabalho como educador social que eu sou, eu fiz esses cursos aqui, ó, esses são os meus certificados, blá blá blá, e minha atuação é essa. Quantos educador social, equipe técnica, chegou no teu escritório com um portfólio de serviço? Dá para contar nos dedos, e vai sobrar muito dedo, na verdade. Né? Sei lá, de cada 100 com um portfólio de trabalho, portfólio não é currículo, tá? Então veja, não existe esse profissional, é muito raro. Se contrata oficineiro. E os aventureiros, que são pessoas que são formadas em áreas paralelas, específicas, que é o pedagogo, que é o assistente social, que é o psicopedagogo, que é o cara que fez sociologia e não tá arrumando emprego, o cara que fez história e não tá arrumando emprego, a galera da humanas que não tá arrumando emprego, a enfermeira que não tá arrumando emprego, vai como educador social. Ela é educador social da assistente social? Não é. Ó, cansei de ver grupos de educandos em NCI, que são grupos de idosos, fazer pressão e fazer com que o educador fosse embora, com que o oficineiro fosse embora, por falta de capacidade técnica de lidar com a área de serviço. Olha que loucura!
né? Então tem muita gente que sofre muita pressão, mas a gente observa em estudos, em análises, em acompanhamento que na verdade tem muito a ver com a falta de domínio técnico e ela é tomada por coisas que ela não consegue lidar por falta de domínio técnico, até porque ela gera situações onde ela não é capaz de lidar e por falta desse domínio ela é expurgada do serviço. Acontece muito isso, muito, muito, e é lamentável. No caso dos homens você não vai encontrar raramente. E no caso das mulheres também. As mulheres ainda têm uma cultura ali de cuidado, né? Do pedagógico, da parte da enfermagem, da saúde, da educação. Uma parte muito grande, principalmente nas áreas de base, uma mulherada. Então você encontra mulheres com mais experiência dentro das ONGs, tá? Mas não especificamente concursos. E tem muita gente ainda conseguindo fazer um trabalho muito bom. Só que a maioria das pessoas fazem um trabalho, mas um trabalho em que não desenvolve. Não confunda você conseguir trabalhar o dia a dia, o básico, com você conseguir desenvolver, fazer acontecer, fazer a parada escalar e você alcançar os objetivos básicos, pelo menos, tá? Dos eixos daquele serviço. O serviço tem eixos, os eixos estão no PPP, né? Que é o Projeto Político Pedagógico. Então, muitas vezes, nem as equipes técnicas sabem direito o que é o educador social da assistência social, então não tem como cobrar, né? Então é difícil encontrar profissional, porque o profissional ele tem que se montar hoje em dia. Os cursos que tem aí, eu já fiz vários, são bem longe da realidade. O manejo, que é o principal, praticamente não existe. Ele tem que se montar. Não tem ninguém para orientar como se montar. É complexo, entende? Bom, eu não estou falando isso de bobeira. Agora vem a minha contribuição, tá? O que é essa contribuição? Eu estou há mais de 10 anos, 10 anos na área. Trabalhei em vários tipos de serviço, né? Os que eu fiquei um tempo legal ali absorvendo foi CJ, CCA, NCI, que é o Núcleo de Convivência com Idoso, tá? SAICA, e eu fiz alguns bicos bem bacanas em albergue, em SAICA também. Trabalhei em CCA com formato diferente. Então eu tive essas experiências. Eu fiz uma formação, eu fiz serviço social. Numa parte do estágio eu fiquei muito perto da dinâmica dos educadores. Mas eu fiz o estágio ali trabalhando como técnico, né? Eu fiz o estágio de assistente social no papel de técnico. Então eu estava ali não como educador social da assistência. Então eu conseguia ver uma certa dificuldade dos pares, dos colegas técnicos, em lidar com a dinâmica geral, tá? Então, eu passei por esse processo, fiz a formação, são 4 anos, foi muito importante, muito interessante. E foi legal que eu estudava na faculdade e eu trabalhava na área como educador social. Então eu consegui agregar e observar muita coisa, construir muita coisa. Bom, chegando lá, eu me construí como educador social da assistência social, certo? Fiz um monte de curso. Nos últimos 3 anos, estamos falando aqui em janeiro, quando eu faço esse vídeo, dos últimos 3 anos eu fiz uns 25, 26 cursos para agregar na área, para eu me construir. Esses anos estudando, fazendo análise, fazendo uma série de pesquisas, eu consegui construir uma série de conteúdos. Eu achei um problema, que foi esse problema, que não tem cursos eficientes, e eu vi quais eram os problemas, que na verdade eram os maiores, e vi quais eram as chaves para resolver esses problemas. Eu acredito que eu encontrei, tá? Então eu estruturei isso em um curso, tá? Mas é tanta coisa que eu não consegui fazer um curso só. Eu fiz um curso introdutório que tem quase 100 vídeos. E não é vídeo de 3, 4 minutinhos não, tá? É vídeo que eu explico a parada que eu tô explicando aqui pra você. Te dou a teoria, te dou a prática e falo pra você o manejo, como você vai aplicar. E te falo qual é o manejo. E ainda te dou um exercício pra ver se você consegue assimilar melhor, da melhor forma possível, pra colocar o tal do manejo pra funcionar, certo? Então eu construí o primeiro curso, que tá top, né? 2 tópicos, por exemplo, que a galera adora, que eu construí o que focar, olha que interessante, no que focar e o que evitar. O que eu tenho que focar como educador social? Em qualquer tipo de serviço, como profissional, o que eu tenho que focar? Tá lá, aula top só sobre isso, mais de uma aula, tá? O que evitar? Aula top, vários tópicos explicando. Eu devo evitar essas coisas, por exemplo... Eu devo evitar o aprofundamento das relações afetivas emocionais. Caraca, e aí eu explico. Eu trago a teoria. Eu trago, por exemplo, a TCC, Teoria Cognitiva Comportamental, que é o último curso que eu fiz. Topzinho, muito bom. Uma área que eu adoro da psicologia.
eu explico, ó, assim, assim, assim. Usa essas ferramentas que estão dispostas a qualquer um utilizar, né, para terapeutas, profissionais. Você não está afetando a área profissional do psicólogo, porque eu também falo sobre onde é o limite da sua atuação enquanto educador, para você não entrar na área e nos manejos específicos, nas ferramentas específicas que só o profissional da área X pode usar, certo? Então não foi um negócio feito descuidado. Então tá lá os manejos, tem muita coisa. Então eu fiz um monte de curso e construí o conhecimento para estar passando esse manejo. Bom, tá. Qual é a colaboração? Bom, o que a gente entende é que existe então uma falta de qualificação. E uma falta de qualificação em rede, né, onde elas se convertam, né, onde a mesma língua seja falada. Por exemplo, se eu sei que o neném, eu vou usar esse exemplo porque ele é fácil, tá? Se eu sei que o neném não pode mamar deitado, porque provavelmente parte dele vai passar para a via onde vai infeccionar o ouvido, esse conhecimento todos os educadores sociais precisam ter. Primeiro, ele não sabe quando ele vai trabalhar com o neném. Ah, mas eu trabalho em CJ há anos. Maravilha. Mas não custa nada você ter umas 40 a 50 minutos sobre orientações técnicas e práticas para trabalhar com um recém-nascido. Não custa, certo? Conhecimento agregado. Você está preparado. Ah, você tem que ter mediação de conflitos. Como trabalhar com crianças e pré-adolescentes, que são pensamentos diferentes. Momento de transição complexo, né? Continuo, eu sempre falo que o pré-adolescente é o mais difícil de lidar. Eu explico isso em outros vídeos, né, na visão psicológica. Como é que você faz uma mediação de conflito? Como é que você faz uma abordagem para trocar uma ideia com essa galerinha, né? Ou como incentivar, como orientar? Você sabe ouvir, uma escuta mais técnica, para você não usar o seu senso comum, não ficar julgando, olha isso daqui olha isso daqui de julgar a vida alheia dos adolescentes e das crianças, do público em geral, né? Dos idosos, dos jovens, das famílias. Julgar sem ter conhecimento técnico, é mato. A galera não tem conhecimento técnico e senso crítico para trabalhar efetivamente o problema, a questão, construir uma dinâmica de manejo. E aí entra o senso comum, entra a fofoca, entra problemas de fala-fala, entra a falta de qualidade no trabalho, entra a falta de evolução do trabalho. Às vezes fica aquele mais do mesmo e nada. E quando não regride, né, as pessoas são afetadas pelo público. Então, quer dizer, é muita coisa para ser mexida. Olha só o problema. E aí eu criei o curso. Esse curso tem tudo isso. Tem o primeiro curso, que vai te dar uma amplitude, tá? Sobre o que fazer, tá? Como trabalhar. Eu falo muita coisa, mas tem muita coisa. Eu não vou conseguir nem desenvolver aqui. E vai ter o curso 2, que tá pronto. Provavelmente tá pronto, tá? Se não tiver, aguarde. Que ele tem base como base principal, né? O conteúdo, Psicologia do Desenvolvimento Humano. Então tudo que eu falo são manejos, mas manejos baseados no que a psicologia pode proporcionar pra gente em relação humana, como é que a gente pode fazer. E tem uma porrada de tópico. Eu abordo todos os públicos. É manejo na prática e pau, é muito legal. Então é muito interessante. A dica importante então, lógico, eu tô me dispondo aqui falando do meu curso mesmo, porque eu acho que ele é super capaz. Meu curso ele já tá testado, a galera tá consumindo, tá? Não é uma novidade que ninguém mexeu ainda. O conteúdo do curso, eu já coloco ele grátis pra galera utilizar há anos. A galera utiliza, o que eu tenho de feedback no meu canal, nos vídeos de educador social, é uma loucura, é muito feedback. A galera, eu tenho um grupo particular no WhatsApp que a galera paga para consumir conteúdo mensalmente. É uma merreca, mas o conteúdo é muito bom. E eles consomem mensalmente, então é um conteúdo que já está aprovadíssimo para aplicação real. Então a primeira mentalidade é nós precisamos construir os educadores, tá? Para construir os educadores, a gente precisa formar esses educadores, incentivá-los a fazer os cursos, tá? Então aqui eu começo a parte de venda do meu curso, que eu estou oferecendo meu curso para você. Mas o curso é longo, é bom, dependendo da disposição da pessoa, ela acaba em 2, 3 meses, tá? Dá para fazer legal. Mas é um curso essencial. Para você entender melhor qual é o conteúdo, eu vou deixar um monte de conteúdo de graça aqui, um monte de link, de aulas abertas para você assistir. Aulas do curso, tá? Que eu deixei aberta. Lógico, tem muito mais conteúdo, mas é só para você entender como é que eu abordo, como é que funciona, como é que eu passo os manejos e tudo mais, como é que eu explico, tá? Então, para resolver esse problema é isso. Nós precisamos formar os educadores. Você pode, inclusive, contratar os educadores
os pseudo-educadores, e tentar, de alguma forma, puxar eles para uma formação. Afinal de contas, eles precisam se especializar, né? Precisam se encher de um conteúdo específico mais eficiente e real, tá? Então é importante eles fazerem essa dinâmica, tá? De se construir de uma forma mais específica. Então a gente tem que construir esse educador, tem que direcionar ele para cursos, direcionar eles para preparos, tá certo? Para oficinas. Aqui eu deixo o meu curso, vou deixar um monte de aulas aqui, eu vou deixar um mini curso também aqui. Se você quiser já ir para o curso logo e fazer ele completo e acabou, em vez de ficar vendo aulas separadas, eu indico. Vai lá ver o curso, vê se está rolando cupom lá no curso, faz o curso, com certeza vai ser top, tem um certificado top, é um curso meu que tem, no momento está batendo quase 100 aulas, é muita coisa, tá? Se você dividir aí, dá uma espécie de quase um curso profissionalizante de 6 meses, é muita coisa, é muito conteúdo agregado, fora os textos, fora a indicação de outros materiais, tá? Então, é isso, é construir o educador, o novo educador. Porque para que você consiga ter resultado, para que você consiga exigir, para que você consiga conversar com um profissional que realmente é um profissional da área. Não é alguém que é um remendo de alguma coisa que está tentando suprir a sua necessidade de contratação. Então é importante a gente fazer isso e colocar na mesa essa possibilidade de trazer os educadores para uma formação bacana, adequada. E não só isso, trazer para uma formação adequada e direcionar reuniões para trazer manejo. E aí, galera, o que vocês aprenderam? E sobre esse tema aqui? Coloca os educadores para falar sobre manejo, né? Manejo técnico, para ver se realmente foi absorvido. Então isso é importante e interessante. Então não adianta, a gente vai ter que criar esses educadores que ainda mal existem, certo? Bom, é isso. Falamos, discutimos sobre o problema, falei uma série de coisas aí, são todas realidades, a nossa verdade é essa. O quadro profissional está crítico, porque a gente vai precisar construir profissionais para a área ainda, tá? E disposição aqui eu deixo o meu curso top, tá? Ele é pago, mas vale a pena cada centavo. Você vai fazer e você vai sair com manejo para dar com pau. Você vai deitar e rolar, vai conseguir alcançar, vai conseguir desenvolver sim parte do público que você trabalha, certo? É isso, então espero que eu tenha contribuído com você. Alge, mas eu sou educador social, nada a ver esse vídeo pra mim. Manda pra sua equipe técnica, certo? É mais pra eles mesmo. E pra você orientar o seu amigo, né? Pô, e você pode ser essa pessoa. Você fala, Yuji, é verdade, eu não sou um educador social da assistência, assim, não tenho... Eu tô aí, eu tô vivendo, eu tô aprendendo, mas eu não tenho um curso bom. Pô, então faz o curso, demora não, entendeu? Mas eu não tenho dinheiro. Você não tem interesse. Porque a gente compra um monte de porcaria que a gente não precisa aí. Então, quando você tiver interesse, você vai conseguir fazer o curso, certo? Então faz. Faz pra gente desenvolver aí uma qualidade melhor de serviço. E é isso aí, o vídeo acabou. Não repara minha roupa não, que eu vim na academia. Roupa de treino, parecendo, tá ligado? Largado, né? Mas não é não. Tamo junto, valeu. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha contribuído com você para você entender a área, entender o que a gente pode fazer. E eu deixo aqui, lógico, a minha colaboração para te ajudar a resolver esse problema, que é esse mega curso lindo que a galera já tá fazendo, certo? Tamo junto, valeu, até um próximo dia, até um próximo vídeo. Não esquece de ver todo o material que eu te mandei, ou então já clique e faz o curso logo, e até mais.